privilégio outra vez estar aqui para partilhar a palavra do Senhor. Muito bem, então vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos já há 2 semanas. Nós estamos a falar sobre a divindade de Jesus e hoje vamos continuar com o pano de fundo, ou tendo como texto na carta aos Colossenses. Os irmãos podem abrir em Colossenses. Falando um pouco sobre Colossenses, ou um pouco sobre a cidade. Colossenses era uma cidade da Frígia, da província romana da Ásia. Faz parte da atual Turquia, que ficava a cerca de 170 quilómetros de Éfeso. Também estava na região das 7 igrejas que estão mencionadas em Apocalipse, no capítulo 1 ao capítulo 3. A cidade situava-se no Vale Lico. Peço ao irmão Gustavo pode ir já projetando aí o mapa. Não sei, está muito pequeno, os irmãos se calhar não conseguem ver, mas só para situar ali no mapa, está aqui a igreja, de onde está o pontinho, está a cidade e também o rio Lico, que era o rio que ficava no vale. Então a igreja estava situada bem ali nesse vale, na cidade de Colossos. Hoje é uma cidade desabitada, é uma cidade que nos tempos do Império Grego teve os seus dias de glória. Era reconhecida como uma grande cidade, populosa, com realmente riqueza, uma cidade próspera, isso na altura entre os 430 e 335 a.C. Era conhecida então como uma cidade próspera e também uma cidade bastante influente naquela altura. Foi construída junto à longa estrada, como podem ver, de Éfeso até o rio Eufrates, mais para baixo ainda, e também na junção das principais rotas comerciais da época, que favorecia e muito a parte comercial, principalmente porque a cidade tinha uma indústria têxtil muito forte, o que também favoreceu para o desenvolvimento da cidade. Tinha realmente essa importância e a igreja ali estava a crescer. Nos dias do apóstolo Paulo, no Império Romano, a cidade começou a ter o seu declínio. Ainda não nos dias do Paulo, mas início do Império Romano, já estava mesmo a decrescer por causa de ter as rotas comerciais desviadas para as cidades vizinhas, como estão a ver ali, Laodiceia e também Hierápolis. Eles já estavam então a tomar toda a população e a importância comercial foi desviada quase tudo para lá. Mas também por causa das destruições causadas por terremotos, a cidade veio enfraquecendo. E já nos dias de Paulo já se via a decadência comercial e social dessa cidade. Quanto à população, nós estamos a falar da cidade para contextualizar aqui a igreja que estava lá. Quanto à população, era uma população essencialmente frígia e gregos, mas também tinha uma forte colónia, uma grande colónia de judeus. E essa mistura populacional favoreceu e muito uma mistura, uma junção de culturas e de religiões que favoreceu o aparecimento da heresia, podemos dizer, que estava a perturbar a igreja em Colossos. E essa heresia era uma heresia com mistura de elementos do paganismo, elementos também como é que se diz a palavra? O legalismo judaico que estava a permear,
a igreja. Também várias religiões gregas com filosofias místicas que estavam ali juntas, já imaginam que aquilo não era uma coisa lá muito boa, não é? Como dizemos, parecia um batido ou uma mistura de religiões. E tudo isso realmente favoreceu para podemos dizer, um certo misticismo, mas também aquilo que chamamos de sincretismo, onde há junção de culto a Deus com muitas coisas que realmente são pagãs. Nós podemos dizer que a igreja em Colossos estava a padecer, estava a gemer, a sofrer com todos esses ensinos, todos esses males que estavam a chegar, a desviar os irmãos da verdade. Esta igreja não foi fundada por apóstolo Paulo, como pode parecer, mas não foi, porque Paulo nunca esteve na cidade, mas sim foi fundado por Epáfras, que provavelmente durante o ministério de Paulo em Éfeso teve o conhecimento ou teve o contacto com o Evangelho, ele se converteu e voltou à sua cidade natal, Colossos, e estabeleceu a igreja ali nessa cidade. Podemos ver isso, ter noção disso na primeira parte do capítulo 1. Depois de alguns anos da igreja fundada em Colossos, surgiu então essa heresia tentando perturbar a igreja. Essa era uma heresia conhecida mais tarde por gnosticismo, que, entre outras coisas, afirmava que Deus é bom, mas a matéria é má. E também diziam que Jesus Cristo era de uma série de emanações de Deus, isto é, um espírito criado, um ser inferior a Deus. Ora, isso colocava em causa a humanidade e principalmente a divindade de Jesus. Uma garrafinha agora. E principalmente a divindade de Jesus. Pelo que então, quando estava preso em Roma, Paulo teve conhecimento desse ensino religioso falso, que provavelmente foi-lhe contado por Epáfras, que, segundo Filemão 23, podemos perceber, talvez esteve preso com Paulo ali, então deve ter contado a Paulo sobre esse ensino que estava ali a perturbar a igreja. Então Paulo, em 62 depois de Cristo, ali da prisão de Roma, escreve para combater essa heresia que estava a perturbar a igreja de Deus ali em Colossos, e ele escreve com o intuito também de animar, de incentivar esses irmãos a manter ou a combater firme esses falsos mestres que estavam a perturbar completamente a igreja. E Paulo começa esse combate de uma forma bem forte, mostrando que realmente o mais importante é conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. O mais importante é conhecer verdadeiramente a Deus. Ele faz esse combate de uma forma tão espetacular e nos leva para a pessoa de Jesus Cristo, nos leva a focar, a olhar com atenção a pessoa de Jesus Cristo, fazendo-nos ver quem Jesus é verdadeiramente. E é isso que o homem precisa conhecer, é isso que a igreja em Colossos precisava conhecer, é isso que nós aqui hoje precisamos conhecer. É isso que nós precisamos saber para termos o conhecimento de Deus e chegar à salvação que está somente em Cristo. Por isso colocamos assim, quem Jesus é verdadeiramente. Paulo, aqui nesta passagem, procurou então mostrar quem Jesus é, e muitas vezes no mundo, principalmente nessa altura em que Paulo estava a viver e para quem Paulo escreve, havia essa preocupação de conhecer realmente a verdade e conhecer quem é Jesus Cristo. E é nisso que Paulo foca logo aqui no primeiro capítulo, combatendo tudo aquilo que era o falso ensino. Paulo então procura mostrar que Jesus Cristo não era o que os falsos mestres estavam a ensinar que era.
Ele não era uma simples emanação de Deus, ou não era mais um de uma série de emanação de Deus, isto é, um ser ou um espírito criado por Deus, um ser inferior a Deus. Ele não era os anjos que muitos estavam a dizer. E também para nós podemos dizer que Jesus não é o que muitas pessoas no nosso mundo dizem que Ele é. Ele é verdadeiramente aquilo que Ele é. Ele é o que Paulo vai dizer aqui nesta passagem que vamos ler, aquilo que Ele é, e é muito mais. E a palavra de Deus nos responde, nos mostra realmente quem Jesus é. Então, vamos ler no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Segundo alguns estudiosos, esta é a passagem que Jesus Cristo e a sua obra são exaltados de maneira mais clara, com mais clareza. E, de facto, esta passagem é uma passagem profunda, é uma passagem muito importante nas Escrituras, por onde nós conseguimos ver realmente quem é o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Vamos ler, então, no versículo 13, do versículo 13 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as que se veem e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas permanecem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir a Tua Palavra e estudar as Tuas Escrituras, Senhor. Orienta-nos, guia-nos pelo Teu Espírito para que possamos perceber e reter, Senhor, a Tua verdade, que ela possa nos preencher no todo, Senhor, porque ela possa habitar em nós ricamente, para que possamos também em tudo agradar-te, no pensar sobre a pessoa de Jesus e no viver para Ele, Pai. Abençoa-nos, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo quer mostrar aos Colossenses e mostrar também a nós quem Jesus é verdadeiramente. Paulo quer nos mostrar que Ele não é simples espírito, Ele não é um anjo, Ele não é uma emanação de uma série de emanação de Deus. Paulo quer mostrar quem é Jesus. E, em primeiro lugar, nós podemos ver aqui nas Escrituras, pode passar, irmão, ali, que Jesus Cristo, mais um, exato, Jesus Cristo é o soberano, Ele é o soberano Senhor da salvação. Paulo quer mostrar aqui que Ele é o autor da salvação. E ao afirmar isso, Paulo está a dizer também que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é divino. Aqui no versículo 13 diz assim: nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção e perdão dos pecados. Paulo começa então aqui expondo aquilo que Deus fez. Ele diz: e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e perdão de pecados. E foi isso mesmo que o Senhor fez por nós, miseráveis pecadores. Foi isso. Nós que antes estávamos presos no pecado, nós que antes vivíamos dominados pelos poderes das trevas, estes mesmos poderes que dominam este mundo tenebroso, este mundo que por todo lugar onde andamos, por tudo o que ouvimos, por tudo o que vemos, só miséria. É um mundo dominado pelo pecado, pelos poderes malignos. Este mundo tenebroso, este mundo é onde vivíamos, é onde éramos escravizados, era onde nós estávamos de forma tão à vontade, sem a consciência nenhuma nos pesar, estávamos presos
sobre estes poderes. Estes poderes que, segundo a heresia de Colossos, eram poderes ou seres angelicais, a esses que Paulo também chama de Satanás e seus anjos. Estávamos sobre o seu domínio. Eles dominavam, prendiam-nos, porque nós vivíamos também para eles. São poderes malignos, reais, que estão no nosso mundo, estão à nossa volta. São poderes que são nossos inimigos, nos acusam. São poderes que procuram nos destruir, que procuram nos afastar do verdadeiro conhecimento de Deus. E são esses também que Paulo escreve aqui para mostrar, para dizer que Deus nos afastou, Deus nos resgatou, nos libertou desses poderes. E realmente só Deus podia fazer isso. Esses poderes que Paulo apelida, diz aqui poder ou domínio ou império das trevas. E a Bíblia diz realmente que este mundo jaz no maligno. Império das trevas, de onde Satanás é o príncipe. Ele domina. Foi desse poder que Deus nos resgatou em Cristo. Então ele diz, olha, nós, e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Foi desse poder que dominava e nenhum de nós tínhamos poder em nós para nos libertar, para nos resgatar a nós mesmos. Mas essa palavra aqui, resgatar, ou resgatou, é muito importante para percebermos, esta verdade da salvação, porque nos dá a ideia da libertação, da força de correntes mesmo de ferro, para mostrar que nós estávamos presos de tal maneira que só Deus podia nos resgatar desse poder do maligno. Só Deus podia nos trazer de volta para Ele. Agora é interessante que esses falsos mestres de Colossos, eles também afirmavam isso, só que completamente diferente de Paulo, porque Paulo, ele disse que Deus já tinha feito isso em Jesus Cristo, coisa que os falsos mestres não admitiam. Para Paulo, tudo aquilo que era necessário para nos resgatar desses poderes malignos já estava pronto, já estava completo. E era em Jesus Cristo, no Filho amado do Pai. Mas os falsos mestres ensinavam uma outra coisa. E aqui, abrindo um parênteses, quando ele diz que e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, o apóstolo está aqui a dizer que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, porque é nele que Deus expressa todo o seu amor. É em Cristo que Deus expressa todo o seu amor. Há um pensamento humanista. Há um pensamento humanista que anda por aí, irmãos, a dizer que Deus criou o homem porque Deus precisava de alguém a quem pudesse expressar o seu amor. Ora, é por isso que nós hoje em dia ouvimos cada disparate, né? Como aquela que diz que você é o ponto fraco de Deus. Somos tão importantes assim, somos o ponto fraco de Deus. Um completo engano. Por quê? Porque Deus é completo. Deus é perfeito. Deus não precisa de mais nada para se completar. Deus não precisa de mais nada fora de si. Deus não nos criou porque precisava de alguma coisa a mais. Deus não nos criou porque tinha necessidade de nós. Deus nos criou porque assim quis. E criou-nos para a sua glória. E nós não temos essa importância que os homens estão a colocar, pensando que nós somos... Antigamente eles diziam que a Terra, o Sol girava à volta da Terra. E nós, às vezes, os homens às vezes pensam que todo o planeta e todo o universo gira à volta do homem. Não é? Deus é aquilo que Ele é completo. E desde a eternidade, as três pessoas da Trindade subsistem neste amor mútuo, expressando e recebendo esse amor perfeito desde a eternidade. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito também ama o Filho e o Pai mutuamente.
Então Deus não precisava nada daquilo que os homens estavam a dizer, de mais alguma coisa. E aqui em específico, Paulo está aqui a dizer que Jesus Cristo, que é o Filho do Pai, o Filho do seu amor, é aquele em quem Deus, de maneira mais clara, explica e manifesta o seu amor. E é nele em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Não é em nenhuma outra coisa à volta. É nele, no Filho amado do Pai. E em quem temos, está a explicar que é somente nele, em mais ninguém. É somente em Jesus Cristo que nós somos salvos. Somente nele que podemos ser libertados do poder das trevas e ser transportados para o reino da luz. É onde ele habita. É por isso que em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há. Somente nele. Ele é o soberano da salvação. Ele é o Senhor sobre tudo. É o Senhor da salvação. A heresia de Colossos ensinava que a salvação era alcançada mediante um conhecimento secreto, isto é, era uma coisa que era só para alguns e que esses hereges eles eram os guardiões desse conhecimento, eram os guardiões dessa verdade, que essa verdade não foi revelada nem mesmo aos apóstolos, mas sim a eles. Eles guardavam esse conhecimento da salvação só para alguns. E esse conhecimento tinha que ver com os seres celestiais, que para eles funcionam como mediadores, isto é, não é Cristo o mediador, são os seres celestiais, são os anjos, que são os mediadores e por isso precisavam de ser adorados, precisavam de ser cultuados para fazer essa mediação entre Deus e os homens, pelo pleroma, que é da palavra grega plenitude, que é o espaço entre Deus e os homens. Eles é que realmente dominavam isso, eles tinham realmente esta função de mediar, segundo esses hereges. Mediar, levar-nos até Deus. Segundo eles, então, a salvação consistia ou estava alcançada neles, nisso. Também eles defendiam que a salvação era alcançada por meio da lei de Moisés, principalmente pela circuncisão, ou então por guardar, ou por estar a festejar, ou seguir o calendário judaico das suas festas, a festa da lua nova, guardar o sábado e todas estas coisas mais. Principalmente também proibição de alguns alimentos, mutilava-se essa palavra, se batiam para aquela coisa de procurar aquela santidade, o legalismo, tudo isso para eles é onde se encontrava a salvação. Isto é, em outras palavras, podemos dizer que esses hereges buscavam uma nova revelação. Eles afirmavam que eles tinham a revelação última de Deus, a verdade final de Deus, a verdade absoluta vinda de Deus diretamente para eles. E para eles essa era a verdade que possibilitava a salvação. A salvação para eles não estava em Jesus Cristo. Mas Paulo aqui afirma de forma clara que Jesus Cristo é o soberano da salvação, porque é nele em quem temos o resgate, é nele em quem temos a redenção dos nossos pecados. Em mais ninguém. É Ele que nos resgatou, é Ele que nos libertou. E realmente só podíamos ser libertos mediante a remissão de pecados. Porque nós, presos nas correntes, nós, criaturas de Deus, nós estávamos mortos, miseráveis, afundados nos nossos pecados, sem sinal de vida em nós. E em nenhum momento tínhamos capacidade para identificar que nós estávamos no pecado, que nós estávamos longe de Deus. Mas Deus, como afirma Paulo, em Cristo Jesus, Ele nos resgatou. Ele nos redimiu dos nossos pecados. E essa é a verdade colocada por Paulo. Essa é a verdade clara
e absoluta, e não aquela que os falsos mestres anunciavam. E essa remissão só podia ser feito por aquele que é o soberano da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele tem poder para perdoar pecados. Só Ele tem poder para nos resgatar. Uma história que conhecemos até muito bem, em Lucas, no capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 26, que é também uma outra conversa acesa do Senhor Jesus Cristo com mais uns outros falsos mestres, em que Jesus afirma realmente que Ele é Deus. Para quem percebe as coisas de Deus, vê claramente que Ele está aqui a afirmar que Ele é Deus. Em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26, nós podemos ler a partir do versículo 20, é a passagem da cura do paralítico, em que desceram o paralítico do meio do telhado, e que Jesus, vendo a fé deles, diz assim no versículo 20, vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus raciocinavam, dizendo: quem é este que blasfema? Não é só Deus quem pode perdoar pecados? Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: que pensais em vosso coração? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, tome a tua maca e vai para casa. Ele se levantou imediatamente diante deles, tomou a maca em que estivera deitado e voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos maravilhas. Então, os próprios falsos mestres disseram: não é só Deus que pode perdoar pecados? E Jesus, para mostrar que Ele é Deus, diz: olha, então, se ficam escandalizados, então digo: olha, toma a tua cama e anda. Uma outra forma de dizer: os teus pecados estão perdoados. Então Ele aqui afirma, mostra que realmente Ele é Deus. Ele é o soberano Senhor da salvação, porque só Ele tem autoridade para perdoar pecados. Só Ele nos pode redimir, só Ele nos pode resgatar. Não pensas tu que estás aqui, que não tens ainda o Salvador, que podes, por alguma outra forma, livrar da tua maneira vazia de viver, porque não consegues. Só Jesus. Só Cristo tem autoridade na terra e em qualquer lugar para perdoar. Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, diz: a salvação é do Senhor. A salvação é do Senhor. É nele. Não fiques à espera de uma outra revelação, de algo que está oculto, que está escondido, que é só para alguns. Tudo o que é preciso para termos o conhecimento da salvação, da verdade que liberta, está completa em Jesus Cristo. Não falta mais nada. Tudo está completo em Jesus Cristo. Não falta. Não precisamos de outra revelação. Porque Ele completou a sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele completou a remissão dos pecados. Todos aqueles que são recipientes dessa salvação têm os seus pecados, foram redimidos cabalmente dos seus pecados em Jesus Cristo. Ele é o soberano da salvação. Irmãos, ainda hoje, se com os olhos bem abertos, ou até nem precisamos tanto, porque estão tão evidentes, nós conseguimos perceber as heresias de Colossos nas igrejas. Percebemos até mesmo nas igrejas ditas evangélicas. Percebemos as heresias em que muitas igrejas afirmam que há 12 passos para a salvação. Olha, até
até tem os 12, número dos apóstolos, né? 12 passos para chegares à salvação. Entre elas, tens que sacrificar todo o teu salário. Tens que sacrificar nas campanhas de Israel, nas campanhas disso, na campanha daquilo. Há pessoas que pensam que podem se salvar por serem pessoas boas. Isso é suficiente para que no final, podem até não viver de acordo com o que Jesus ensina, mas no final vão ser salvas. Há pessoas que estão à espera de uma visão especial, de ter um encontro mágico com Deus para chegarem à salvação. É para aqui na vossa igreja vocês não há agir do Espírito para uma pessoa ter um contacto diferente. Há pessoas que procuram algo de extraordinário, além daquilo que já foi revelado para se salvar. Há também outros que têm um conhecimento completamente errado do Senhor Jesus e ainda acham que são salvas por esse conhecimento. Numa conversa que tive com uma colega de trabalho, ela disse-me assim: Nelson, esse Jesus que tu apresentas é muito preconceituoso. Porque a imagem, aquilo que eu sei de Jesus que me foi ensinado desde criança, é que Jesus, ele não condena ninguém. Jesus, ele não fala do pecado. Ele não é esse juiz que estás aí a dizer. Jesus é o Deus que traz a salvação. Ele é o Deus também que condena o homem. E nós, como já ouvimos aqui nas últimas semanas, nós pregamos para a salvação e para a condenação. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, que Jesus é o soberano da salvação e mais nada nem ninguém, e que também Ele é o juiz sobre o homem. Não podemos dizer, colocar a imagem só, Jesus é amor. Sim, Ele é amor, mas também Ele é justo, Ele é santo. E nós anunciamos um Jesus completo, um Jesus que é soberano da salvação, um Jesus também que condena o pecado. Por isso, senão não havia a importância dele morrer na cruz. Se ele aceita o pecado, se ele não fala do pecado, se ele não condena a tua vida miserável, a vida que vives longe de Deus, então qual era a necessidade de passar por tudo o que ele passou e morrer na cruz? Não havia necessidade. Então ele é realmente o soberano da salvação que veio salvar o homem. Mas também ele é o juiz. Ele é aquele também que condena, aquele que rejeita essa grande salvação. Assim como Paulo afirma, também nós afirmamos, porque também, como cantamos, seguimos e cremos no credo dos apóstolos. Só uma pessoa nos pode salvar: Jesus Cristo. Só Ele nos pode conduzir a Deus. E por isso nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Precisamos saber quem é Jesus verdadeiramente. E por meio dele tomar posse da vida eterna que está nele e só nele. Volto a dizer, não está em nenhuma outra revelação. Não está em nenhum encontro místico. Não está em nenhuma outra filosofia de vida. Não está na forma que tu penses sobre ele e sobre Deus. É este Jesus que o apóstolo apresenta aqui em Colossenses, que é realmente o soberano Senhor da salvação. Só Ele pode te resgatar. Depois de dizer que Jesus Cristo é o soberano, de mostrar que Ele é o Redentor, que Ele é quem nos resgata do poder das trevas, ao mesmo tempo mostrar que Ele é o soberano da salvação, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 15, ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível. A imagem, quando ele coloca aqui, ele é a imagem do Deus invisível,
Paulo também está aqui a mostrar que Jesus Cristo é Deus. Diretamente. Nós podemos perceber, sim, aqui no versículo 14, que o fato de Paulo dizer que por meio dele nós temos a redenção, remissão perdão dos pecados, nós podemos perceber também que Paulo está a afirmar verdadeiramente que Jesus é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode salvar o homem, sim, ele está a afirmar isso aqui no versículo 14, mas aqui no versículo 15 está de uma forma mais clara e evidente. Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem, irmãos, vem do grego que é eikon. Agora estou a estudar grego, desculpem lá. Passei mal na sexta-feira com o teste, mas não, foi um bom momento lá com a língua, foi especial. Mas está-me a animar bastante no estudo da palavra. Então, a palavra imagem vem do grego eikon, que tem o significado, ou traduzido como cópia ou semelhança, ainda que em português a palavra imagem não traduz bem o significado desta palavra do grego, eikon, porque muitas vezes imagem se refere a algo que é imperfeito, que é uma cópia daquilo que é a realidade. E apesar dessa conotação e de muitas vezes também estar a falar no sentido da imagem refletida no espelho, como às vezes nós encontramos no Novo Testamento, e nós sabemos que antigamente o espelho era diferente do espelho que nós temos hoje, que era uma imagem turva. Apesar de ter essa conotação, na maioria das vezes, quando aparece, está a referir a uma imagem que é uma réplica perfeita. E é neste contexto que nós queremos que Paulo está aqui a usar esta palavra. Ao descrever Jesus Cristo dessa maneira, Paulo está a enfatizar que ele é tanto a representação como a manifestação perfeita de Deus. Ele é a semelhança exata do Pai e subsiste na forma genuína de Deus. E isso não é de algum momento da história, isso é desde a eternidade. Desde a eternidade, ele é a imagem exata de Deus. A imagem genuína de Deus. Portanto, ele é plenamente Deus. Jesus Cristo é Deus em todos os sentidos. Ele é Deus em toda a sua plenitude. Como diz aqui no versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Ainda de forma mais clara ainda, aqui no versículo 9 do capítulo 2. Porque toda a plenitude da natureza divina habita nele corporalmente. Habita em Cristo toda a plenitude da natureza divina. Paulo não podia ser mais claro que isso. Ao afirmar isso, Paulo está então a combater essa ideia de que Jesus Cristo era um simples espírito criado ou de uma série de emanações de Deus. Um completo engano, mentira que os falsos mestres estavam a transmitir. Jesus Cristo tem a plenitude da natureza divina. A plenitude da natureza divina habita nele. Paulo estava a dizer aos falsos mestres que Jesus Cristo é Deus e essa era a verdade absoluta. E essa verdade absoluta não estava revelada só para alguns. Estava exposto e anunciada para todos. Esta verdade está claro e está anunciado desde o início, porque nós sabemos, como diz lá em Gênesis, no capítulo 3, que ele realmente é o descendente, mas acima de tudo, ele é Deus. Em todas as escrituras nós conseguimos ver isso. Ele é aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. E essa verdade todos precisam conhecer. Todos precisam realmente saber e anunciar. O Filho é a imagem do Pai invisível. O Senhor
se fez carne, visível e palpável. Ele veio e habitou entre nós, como ouvimos na semana passada. Ele está agora num corpo, mas ele é o Deus em quem tem, ou ele é aquele em quem tem a plenitude. Ele é quem ele é que representa de forma exata a pessoa do Pai. Ele é a representação exata de Deus, do Deus invisível. Ele veio a este mundo para que o mundo o pudesse realmente ouvir, para que o mundo pudesse ver. Por isso ele tomou um corpo. Ele veio. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus soberano. Pode colocar ali, Gustavo. Ele é o Deus soberano. Paulo, depois de dizer que ele é o Deus, que ele é soberano da salvação, que ele é o Deus soberano, Paulo também vai dizer aqui que ele é o soberano da salvação. Pode passar também. Ele é o soberano Senhor da criação, melhor dizendo. Aqui no versículo 15 ele diz assim, na segunda parte: o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Ao dizer que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, não significa que Jesus Cristo foi criado, como ensina os testemunhos de Jeová aqui nesta passagem. Como alguém me contou, numa conversa com um deles, estava a mostrá-lo, que disse assim: eu vou-te mostrar aqui na sua Bíblia que Jesus Cristo, ele é Deus eterno, que ele é o Pai da eternidade. Então vamos lá para Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou-te mostrar que ele é o Deus da eternidade, o Pai da eternidade, aqui na sua Bíblia. Abriram e leram que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. E esse irmão perguntou ao testemunho de Jeová: está a ver? E então? E ele: está lá, mas eu não acredito. Então o que é que uma pessoa faz com um tipo desses? Está lá, está escrito na sua Bíblia que ele é o Pai da eternidade, mas não acredita. Então Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo, ele é eterno. Ele existe mesmo antes de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor da criação. No versículo 17, do versículo 15 ao versículo 17, nós podemos ver que Paulo está a dizer que ele é o soberano sobre toda a criação. A palavra grega para primogênito é prototokos, que pode se referir a alguém que nasceu primeiro, de acordo com a ordem cronológica, mas com mais frequência nas Escrituras, ele refere à preeminência da posição. Está a falar para aquele que tem a preeminência, que tem toda a autoridade. Para os gregos e para os judeus, o primogênito era o filho que tinha recebido o direito à herança de tudo o que o seu pai tinha. Não, nem sempre porque nasceu primeiro, independentemente se nascesse primeiro ou não. Como, por exemplo, nós temos na Bíblia a história de Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro? Quem? Esaú. E quem ficou com os direitos da primogenitura? Obrigado, Jai. Primogenitura. Quem ficou com esses direitos? Quem ficou com aquilo que era o bom, do bom, como dizemos em crioulo? Jacó. Agora, nós sabemos, pronto, ele enganou lá o irmão com um prato de lentilha, que diga de passagem, se eu encontrasse aqui, devorava já. Mas ele enganou o seu irmão, mas ainda assim, não é pela ordem, vimos, não é? Também essa palavra é usada para Israel. Em Êxodo 4:22 ele diz: e dirás a Faraó, assim o Senhor disse, Israel é meu filho, meu primogênito. Ora, Israel não foi a primeira nação a ser criada, como sabemos, mas era a nação preeminente. Era a nação que Deus escolheu. Era a nação
que conhecia, ou pelo menos tinha, os oráculos de Deus. Então, por outro lado, se nós acreditarmos aqui, como os testemunhas de Jeová, que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, ou foi o primeiro criado, ou se Paulo está a ensinar que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, então Paulo estaria a concordar com a heresia dos colossos que ele estava aqui a combater. Ele estaria então, aqui a contradizer-se, não é? A dizer uma outra coisa, ao contrário daquilo que ele estava a dizer inicialmente. E isso seria realmente uma impossibilidade, porque Cristo não pode ser o Criador, ao mesmo tempo criatura. Isso não existe. Até no sentido lógico, não existe. Como os gregos gostavam da lógica, também para eles não fazia sentido. Mas aqui no versículo 17, ele diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes da criação. E é exaltado acima, a uma posição acima dela. E fica claro para nós a distinção entre Jesus Cristo e as coisas criadas. Ele é o soberano Senhor da criação. Ele é diferente de tudo o que existe. Ele é totalmente outro. Como dizem os teólogos, ele é totalmente outro. Ele é Deus. Ele é o soberano Senhor da salvação. Portanto, neste contexto, Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, no sentido que ele é preeminente, no sentido que a ele pertence toda a autoridade, no sentido que ele é o soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Em no Salmo 89, versículo 27, também lhe darei o lugar de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Assim diz a palavra. Também lhe darei o lugar de primogênito, mais elevado dos reis da terra. Nos dias de Paulo, o primogênito realmente era aquele que tinha direito a toda a herança, todas as coisas da casa do Pai. E Jesus Cristo, nesse sentido, realmente é o primogênito de toda a criação. Ele é quem domina, ele é quem tem direito sobre toda a criação. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, Paulo quer nos dizer que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente o Senhor da salvação. Ele é quem também é o soberano da criação. E aqui, quando ele diz que ele é o soberano da criação, primeiro é porque ele é o Criador de todas as coisas. Olhem no versículo 16 comigo. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as que se veem e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Neste versículo, Paulo expõe claramente a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mostra o seu senhorio sobre todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Tudo o que existe nos céus e na terra foram criadas por ele. As coisas visíveis e as invisíveis. E quando ele diz que tudo quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Não há nada que fica fora. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora aqui é importante, irmãos, destacar aqui o que ele está aqui a referir. Todas as coisas nos céus e na terra, as que se veem e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Com esta sequência, o apóstolo Paulo está a referir que está a falar das diversas categorias dos anjos criados por Cristo. Está aqui a falar da hierarquia, ou também tudo aquilo que são os seres angelicais. Para alguns comentaristas, Paulo está a pensar aqui na hierarquia angelical defendida pelos falsos mestres, pois eles adicionaram a essa heresia de Colossos, culto aos anjos, e diziam que o mundo era governado por seres angelicais que governavam de forma hierárquica, ou hierarquicamente, dominavam tudo aquilo que está além daquilo que nós vemos
as galáxias, os planetas, todos os astros, eles dominavam e faziam a ponte entre Deus e os homens, e eles também dominavam e os planetas também controlavam a vida do homem aqui na Terra, incluindo a mentira que Jesus Cristo era um deles, um espírito criado. Ora, Paulo rejeita esta mentira, rejeita este ensino e explica que os anjos e qualquer outra criatura, mas especialmente aqui os anjos, qualquer que seja o seu estado, ou santo ou caído, eles também foram apenas criaturas criadas por Cristo, por meio dele e para ele. Também eles foram criados para dar glória àquele que está acima deles, que é Jesus Cristo. Por esta razão, não podiam cultuá-los, não podiam adorá-los, não podiam temê-los. Por esta razão, eles também servem a Jesus Cristo. E os irmãos de Colossos não deviam estar preocupados com eles, não deviam ter medo deles, porque se eles estavam unidos com aquele que é o soberano da criação, Jesus Cristo, então estavam seguros, estavam protegidos, estavam com aquele que é o poderoso, que tem poder para salvar, para criar, porque ele é o Deus conosco. Estavam com aquele que é maior do que existe neste mundo, do que está neste mundo. Nós temos em nós aquele que é maior do que tudo neste mundo. Temos Jesus Cristo, o soberano da salvação, o soberano Deus, o soberano da criação. Por meio dele e para ele foi criado todas as coisas. E tudo o que existe no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, dão glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é superior e está acima de tudo isso. De tudo. Ele é o Deus eterno. Agora, daqui a pouco, não sei se eu posso ficar até aqui, daqui a pouco podemos continuar. Mas quero deixar aqui umas considerações de que, de acordo com essas heresias, com esses ensinos colocados pelos hereges de Colossos, Paulo combate toda essa mentira, mostrando que Jesus Cristo não é aquilo que eles estavam a ensinar. Jesus Cristo não é um ser inferior a Deus. Ele não é um espírito criado. Ele não é um anjo. Jesus Cristo é divino. Nós não temos uma verdade, ou não estamos à espera de uma verdade oculta, uma verdade escondida. E essa verdade não vai ser revelada só para alguns. Essa verdade que leva à salvação, de que Cristo é o Salvador, é revelada para todos. E anunciamos essa salvação para todos. Anunciamos esse Deus Salvador para todos. Não fiques à espera de algo novo, porque tudo já foi completo em Cristo para a salvação. A salvação está em Jesus. E nós anunciamos esse Salvador com urgência, porque o tempo está se escasseando e ele vai voltar para buscar aqueles que ele salvou, para buscar a sua igreja, mas também para julgar este mundo, mas também para condenar, para mandar para a condenação eterna este mundo que rejeita a verdade de que ele é Deus, de que ele está acima de tudo, de que ele está acima de todas as coisas. Portanto, na segunda parte vamos continuar a ver que Jesus Cristo é realmente esse ser divino. Paulo nos quer mostrar quem ele é verdadeiramente e olhemos para essa palavra para sabermos verdadeiramente quem Jesus é nas Escrituras. Não para nós, porque não é no nosso conceito, não é nós que estabelecemos quem ele é, mas sim a palavra de Deus. Vamos orar agora. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta verdade, Senhor, das Escrituras. Obrigado, Senhor, porque em Jesus o Senhor nos resgatou do poder das trevas. Obrigado, Pai, porque em Jesus o Senhor nos fez conhecer o Teu grande amor. O amor que existe na pessoa da Trindade, no Deus triuno, que é expresso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou-nos esse amor, resgatou-nos pelo Teu amor.
Obrigado, Pai, porque estamos em Cristo, naquele que é o soberano da salvação, aquele que é o soberano Deus, aquele que é o soberano de toda a criação. E nós somos as suas criaturas, nós realmente vivemos para Ele, queremos viver para Ele, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos na Tua verdade, na Tua palavra única, estabelecida por Cristo desde sempre, desde a eternidade. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Na segunda parte vamos continuar, irmãos, com esse tema.